Com sensibilidade e total domínio da técnica, o meu convidado de hoje traz para o primeiro plano fragmentos de uma realidade que geralmente é retratada apenas como pano de fundo. São retratos de gente do samba, da favela, gente que no dia a dia reescreve a história do Brasil. Eu tenho o prazer de receber o fotógrafo e produtor cultural, Ierê Ferreira. Ierê, obrigado por ter vindo. Eu que Para a agradeço. gente começar esse papo, o que faz com que você pare e tenha o interesse de registrar aquele momento? Ricardo, é o seguinte, o meu pai comprou uma câmera para trabalhar com meu tio, que era fotógrafo. Isso gerou para mim um privilégio, porque as pessoas na comunidade onde eu morava não tinham condições de fotografar e nem de ser fotografadas, né? A fotografia era muito caro na época, né? Então, Mas aí, em função disso, muita gente não tem nem álbum de infância, não né? tem álbum de infância. Álbum de infância era uma coisa bacana. E que é Né? louco a gente pensar isso nos dias de hoje, né? Tem Pois muita é. gente que não tem o registro de infância, né? E hoje Pois a gente registra o tempo todo tudo, né? Pois eu conheci pessoas, né, quando eu fui trabalhar para o AfroReg, eu conheci pessoas nas comunidades que a gente atendia, assistia, que as crianças não tinham uma foto sequer, né? Então, em alguns momentos eu até fotografava e ampliava umas pequenas fotos e levava para a comunidade para dar para aquela criança, assim. Era uma felicidade muito grande ela se ver retratada, porque não tinha ainda câmera digital, era tudo analógico. E as crianças não tinham fotos, elas não se viam, elas não se reconheciam, né? Talvez até poucas tivessem espelho em casa, né? De tão pobre que elas eram, né? Então, eu achei que esse seria um momento de começar a cuidar para que se tivesse imagem de pessoas que moravam nas comunidades, principalmente os pretos, né? Que eram muito pouco fotografados. Você estava começando a dizer como você chegou na fotografia, né? A história do teu pai, né? E como que isso influenciou hoje no fotógrafo que você é. Como é que foi exatamente isso? Eu sempre digo que eu sou um privilegiado, porque meu pai, ele trabalhava, tinha o emprego dele, mas ele comprou uma câmera para ajudar o meu tio que tinha um laboratório de fotografia para documento e fazia fotos de casamento, batizados, né? Tinha a câmera dele e tal, e aí meu pai comprou uma câmera e começou a ajudar o meu tio a fazer. Na verdade, meu pai ele ia para as festas da Penha com a câmera pendurada no pescoço para tirar a onda dele, né? E isso era muito legal. Ele chegou, graças a Deus, a fazer boas fotos, né? Só que desistiu da profissão e me presenteou com uma câmera, uma prática MTL3, que é uma câmera alemã, fusquinha das câmeras na época, né? Uma câmera resistente, muito usada principalmente em guerras, né? E aí eu comecei a fotografar. Mas eu só fui descobrir a fotografia quando eu comecei a estudar fotografia, entender o que eu estava fazendo. Quando eu descobri que eu tinha nas mãos uma arma. Uma arma poderosa. Poderosa, né? Aí eu quis entender melhor como é que aquilo funcionava, né? Qual era o objetivo daquilo que a gente fazia. Porque até então, até aquele momento, a fotografia para mim era só um retrato na parede, ou no porta-retrato, ou num álbum de fotografia. Né? Depois que eu descobri que a fotografia podia transformar uma situação, uma comunidade, eu comecei a pegar naquela arma com mais tesão. Isso, eu imagino que deve ter mudado muita coisa dentro de você. Totalmente. O quê? Olha, eu acho que quando a gente começa a entender, né, o poder de uma imagem, a gente começa a se sentir empoderado também, né? E aí, eu acho que essa é a primeira mudança, assim, você se vê empoderado, né? Você está com uma câmera na mão, você saber que você é capaz de dar uma outra informação que ainda não foi dada, né? De mostrar uma outra realidade que ainda não foi mostrada, né?
E aí, como é que você vai desenhando o teu trabalho, né? Para onde que você quer levar isso, né? No terceiro setor, eu preferi mostrar a alegria das crianças, eu preferi mostrar a beleza dos idosos, né? Eu preferi mostrar os artistas, né, das comunidades, eu preferi mostrar uma comunidade viva, né? A pipa, a bola, enfim, uma comunidade que estava feliz, que podia viver, que tinha, né, com todos os problemas, com todas as intemperâncias, eu procurei levar para esse lado. E fui orientado também por muitas pessoas a levar para esse caminho. Então, a gente está falando de fotografia, né? Vamos ver um pouquinho aqui do seu trabalho. Meu nome é Ierê Ferreira, eu sou repórter fotográfico. A minha trajetória começou, na verdade, com jornais de bairro, onde eu ainda não tinha exatamente a ideia do que iria fazer enquanto repórter fotográfico, mas logo depois eu entrei para a revista Black People, convidado pelo Zezinho Andrade, que é um fotógrafo que eu tenho grande admiração, parceiro, amigo e que antecede o meu trabalho. E daí para cá não parei mais. Passei a clicar sempre com um olhar voltado para a comunidade negra. Então, estou muito feliz por estar resistindo há 20 anos dentro dessa perspectiva, olhando há 20 anos para a comunidade negra de uma forma geral. Não só clicando nos grandes artistas, mas também o cotidiano, o dia a dia. E hoje tenho algum reconhecimento com relação a essa comunidade que eu tanto admiro, né? Passei boa parte do meu início de carreira trabalhando na revista Black People. Depois fiz parte da primeira formação do grupo cultural Afro-Reg e não parei mais. Então, com a Afro-Reg, você fez turnês, viajou para vários países e tal. Como é que foi essa experiência aí de passar por uma instituição como a Afro-Reg, que tem um projeto tão grandioso e tão poderoso, né, nessa área que você atua? Na época, a gente ainda estava engatinhando e o Afro-Reg, as pessoas no Afro-Reg sabiam fazer os contatos, né? Conseguiam desenvolver bons projetos, né? E um desses projetos foi a primeira turnê que a gente fez para a Holanda, e foi para o Festival Mundial de Tilburg. Para mim foi uma experiência muito mágica, assim, passar 2 meses quase fora do Brasil, conhecendo outros países e participando de eventos fantásticos, porque quando a gente viajou, a gente foi na condição de artista, a gente não foi na condição de uma ONG levando uma turma, né? Porque os meninos já tocavam, já subiam no palco, e o intercâmbio foi bom para todos nós, assim. Para mim, para eu poder ver como é que eles estavam trabalhando lá fora, né? Para onde a fotografia estava apontando na Europa, no primeiro mundo, né? E para todo mundo que foi, enquanto artista, foi um salto, foi um salto mágico, assim, né? Eu costumo dizer que a gente se divertiu muito, né? Mas aprendeu muito mais, né? E a produção foi incrível com a gente, assim. Na condição de artista, é muito legal poder viajar. E tem uma foto assim que é especial para você? Tem muitas fotos especiais para mim. Fotografia, para mim, quando a gente faz uma foto bacana, uma foto, aquilo vira um pedaço da nossa história,
né? Não é só um pedaço da história de alguém, é um pedaço da história de quem fez o registro também, né? Isso nos emociona muito, assim. Então tem algumas fotografias, por exemplo, nessa viagem que eu fiz, eu tenho uma fotografia. Era um festival de música, né? Um festival mundial de música. Então tinham grupos do mundo inteiro na cidade de Tilburg, na Holanda. E eu fiz uma foto específica que era um africano, um menino africano tocando um balafon. E do lado dele e ele estava sem camisa, só com uma calça, né, estilizada, africana, né, sentado no chão, no chão gramado, e tocando aquele balafon, né, aquele instrumento de madeira, né, tocando com duas madeiras na mão. E aí uma outra criança, sendo que uma holandesa, né, arrumada, com um copinho na mão, né, um menino bem lourinho, de olhos claros, entrou na cena e parou e olhou para mim. E eu fiz essa foto, que é bem interessante, assim, você perceber a diferença, né, enquanto um estava ali produzindo cultura, o outro estava se alimentando, assim, né. Então, essa é uma das fotos, mas eu tenho retratos que eu adoro, eu tenho as fotografias que eu faço que mexem comigo, elas viram um pedaço de mim. Beleza. É isso aí, gente. Eu vou para o intervalo, mas como você já sabe, é rapidinho, num piscar de olhos. Estamos de volta e eu estou conversando com o fotógrafo e produtor cultural, Ierê Ferreira. Ierê, vamos ver mais um pouquinho, né, de fotos? Vamos, pô. Isso já é uma outra pegada, né? Eu gosto muito de contraluz, né? Então eu tenho uma série bem grande de contraluz que eu adoro. E é lindo, né? Paisagem. A gente que é fotógrafo, a gente milita em todas as áreas, né, cara? Mas tem uma área específica que é onde a gente assina com mais responsabilidade. Então, a minha área é a comunidade negra, são os retratos que eu faço da comunidade negra como um todo. Mas, diante de uma paisagem, principalmente na nossa cidade... A gente se entrega. A gente se entrega porque faz parte. Eu acho que o fotógrafo é o único profissional que tira férias e vai trabalhar. Eu acho que quem trabalha com imagem, com audiovisual e tal, acho que a gente é meio maluco, né? Tipo assim, quando eu viajo, tudo que eu quero documentando. Pois é, eu também sou assim. Não dá pra sair de férias, viajar, passear num lugar bacana e não carregar uma câmera pra sair fotografando tudo. Eu tô agora fazendo um trabalho, tô bem adiantado nesse trabalho, que eu quero devolver, assim, tudo que eu fiz de fotografia eu quero devolver, com calma, paulatinamente, mas eu quero devolver, principalmente o que eu fiz de retrato, assim. Eu me considero um bom retratista, de pretos. E ao longo desses quase 25 anos de fotografia, eu fiz muitas fotos, muitos retratos de sambistas, né? De Zequete pra cá tem a turma quase toda. E agora eu tô trabalhando para devolver isso com dignidade que esses caras merecem, porque atrás de cada retrato de sambista tem histórias fantásticas desses mesmos sambistas. Ou seja, projeto novo. É um projeto de trazer isso à tona num livro digno, bonito, grande, com bastante foto, fazendo uma narrativa desses pouco mais de 20 anos para cá, né? E quero devolver isso com a dignidade que esses sambistas merecem, né? Porque foram pessoas que, ao longo desse trabalho, me deram tantas informações, não só as visuais, mas tantas histórias, tantas músicas, tantas
tantos momentos fantásticos que eu pude viver próximo desses personagens. É porque você, quanto produtor cultural, você é um cara do samba, né? Eu prefiro produzir samba, porque o samba é fantástico. Quando o surdo bate, não tem como não levantar poeira, né? Então você uniu suas duas grandes paixões. Eu uni minhas duas grandes paixões, o samba e a fotografia. Para isso, eu precisei ir cantar e tocar, né? Eu fui aprender, fui entender e passei um bom tempo nessa pegada de produzir samba e participar das rodas de samba, né? Trabalhar por dentro, né? Sentir a emoção de estar sentado numa roda de samba, de poder cantar um samba, de apresentar um samba. E aí tive a sorte de poder trabalhar um monte de gente, porque eu passei 6 anos tocando com o meu grupo na Feijoada do Salgueiro. E lá, o nome do meu grupo é Terno de Cambraia, né? É uma referência à elegância dos sambistas da década de 30, 40, né? E lá a gente acompanhava grandes sambistas, né? Diogo Nogueira, Alcione, um monte de gente foi lá tocar com a gente. Então isso para mim foi um aprendizado, uma escola fantástica. E isso eu trago essa carga para o meu trabalho visual, para o meu trabalho de fotografia, né? Eu consegui entender melhor essa paixão, esse amor que cada personagem desse, cada compositor, cada cantor, cada intérprete de samba tem por esse gênero que é tão fantástico, né? Que representa tanto o povo brasileiro, o povão, né? Que é o meu mote de trabalho, o povo, a gente, né? Agora, como sambista, você é um bom fotógrafo ou você se garante também no samba? Como é que é? Dou minhas cacetadas, né? Pô, senão não tem jeito, né? Eu aprendi um pouco. Mas fotografia tá firme aqui. Você se garante mesmo na fotografia, é isso, A fotografia tá firme. E eu quero devolver isso, cara. Assim, para mim é fundamental, eu não posso partir sem antes devolver essas histórias, assim. Porque eu acho que era esse o fator que me levou a fotografar o popular, o povo, né? O que faz a diferença. Porque agora eu posso devolver isso, né? Devolver as fotografias para um documento onde vai ser legal para quem pesquisa, vai ser legal para quem coleciona, vai ser legal para os alunos das escolas. Então eu estou trabalhando em função de fazer esse livro com esses retratos. Agora, quando você olha para trás, né, lá no teu início, e aí você vê aonde que isso tudo te levou, qual é a lição, qual é o aprendizado aí com isso tudo? Que a gente tem que perseverar, principalmente os pretos, sabe? Mas a gente precisa de oportunidade. Se não tiver uma porta aberta, a gente não consegue, assim. Sozinho é difícil. Então, falando em porta aberta, em oportunidade, como é que é ser um profissional, viver da fotografia dentro desse segmento? É muito duro, é muito difícil. É muito difícil porque é aquilo que a gente já falou. Até hoje a gente ainda não está nos grandes editoriais, a gente ainda não está nas capas de revista. Basta passar numa banca e olhar que essa é a verdade, né? Então a gente tem que matar um leão por dia mesmo, né? Eu, para viver de fotografia, eu preciso dar aula de vez em quando, eu preciso participar de projetos, eu preciso fazer projetos, eu preciso estar sempre em movimento. Precisa ser um empreendedor da fotografia, né? Porque senão não consegue. Equipamento é muito caro, não tem similar no mercado nacional. A fotografia está em plena transformação. Tem uma questão que é muito curiosa, assim. Muita gente ficou pelo caminho, né? Muitos fotógrafos e até fotógrafos renomados ficaram pelo caminho, né? Outro dia eu vi até uma postagem de um fotógrafo
reclamando que alguns fotógrafos hoje estão fazendo excursões, né, com alunos para poder se sustentar, né, levando alunos para viajar, e aí os caras uniram essa coisa da fotografia e da excursão mesmo, de conhecer um outro lugar e tal, não sei o quê. Que é um jeito, a fotografia, ela está em franca mudança, assim, o tempo todo. Então, como é que você avalia essa mudança, né? Porque a gente, com a internet, com o acesso à tecnologia digital, a gente sofreu uma grande revolução, né, nesse meio. E hoje todo mundo fotografa, todo mundo tem câmeras nos celulares de altíssima definição e tal. Como é que você vê isso? É bom ou é ruim? Desde sempre, várias profissões, com a questão do desenvolvimento, várias profissões foram mudando. Foram se transformando, né? Antigamente a gente tinha o alfaiate, né? Que isso deve ter sido feito no alfaiate caro, inclusive. Tinha o alfaiate, tinha tinha o marceneiro, né? Essas profissões, elas não acabaram, mas elas foram esvaziadas, assim. As pessoas tiveram que se reinventar ou fazer outra coisa, desistir ou fazer outra coisa. A fotografia não é diferente. A grande questão é que a fotografia, ela está dentro de um avanço frenético muito grande. Eu, numa outra oportunidade que eu tive de falar na televisão, eu disse que esse boom da fotografia era uma embriaguez de sucesso. Um dia ia parar. Mas não, eu agora já tenho uma outra opinião. Eu acho que está mudando, eu acho que a gente tem que se reciclar o tempo todo. Tem que estar se reinventando, Eu né? tento estar o tempo todo aprendendo como é que a fotografia está se dando, conhecendo os equipamentos, as novas mídias, para poder estar inserido. E ainda assim é difícil estar inserido, né? A gente precisa estar inserido, se inserir, né? Essa é a palavra, se inserir, porque é mais difícil para nós que não temos dinheiro. Então, mas assim, a avaliação, pensando agora sobre isso, ou seja, registrar um fato, acho que qualquer um pode registrar, né? Mas eu acho que a diferença vai estar no olhar, né? De como se contextualiza aquele fato. E aí eu acho que essa que é a grande diferença do fotógrafo para quem tem um celular, uma câmera e tira foto, entendeu? Já pensa por todo aí? mundo pode afinar o olhar, todo mundo pode aprender a olhar com essa diferença, né? Mas eu costumo dizer que um olhar sem poesia não faz fotografia, né? Você precisa ter essa sensibilidade, né? Você precisa perceber. Então, e essa poesia não é todo mundo que vai ter. Não é. Precisa. Hoje as pessoas fazem muitas fotos, né, frenéticas. Eu, como venho do analógico, eu sou uma pessoa muito comedida, então eu faço aquilo que é necessário. Eu tenho a foto, acabou. Né? As pessoas ficam fotografando para poder achar uma foto que... Né? Mas isso veio, graças a Deus, veio comigo. Assim, eu fui aprender, fui entender, mas eu me sensibilizei com as cenas que eu pude presenciar, com fatos históricos, inclusive, que mexeram muito comigo. Isso me transformou também. Né? Então, eu hoje sei que eu tenho plena capacidade de fazer uma fotografia e essa fotografia fazer uma narrativa daquele exato momento. Agora, eu imagino que essa escolha do que fotografar, essa que é a minha grande curiosidade, né? Essa escolha do que fotografar, é algo assim, é intuitivo, porque se você não é planejado, né? Não é montada, vou montar aqui um cenário para poder fazer uma foto, não é isso que você faz. Não. Né? Então você registra um momento que você está vivendo, que está acontecendo ali, e o que é que faz com que você escolha aquele momento, aquele fragmento dessa realidade? Bom, fragmento,
ele te chama. Aquele momento, quando você percebe, ele já está te chamando. Não é a câmera que faz a fotografia já está pronta na tua cabeça antes de você fazer o clique. Entendi. Entendeu? Então, pode ter 1000 tecnologias, mas se a pessoa não observar aquele quadro e aquele quadro não chamar a pessoa, ela não vai clicar. Ela não vai fazer o clique. Para te dar um exemplo um pouco mais abrangente disso, assim, a Portela foi campeã, né, depois de 33 anos. É um desfile épico. O desfile das campeãs, o desfile especificamente da Portela, é um desfile épico, onde a alegria estava explodindo na avenida. Então, eu tinha que fotografar fazer todo aquele desfile. Eu não podia perder nada. É muita informação, é óbvio que a gente perde. Mas a gente dentro daquele mar de informações, Exato. Tinha algo que te chamava. Exatamente. Então, assim, num desfile épico, você tem que se entregar, você tem que entrar naquele mundo de felicidade que você está vendo ali. Irê, botar a mão aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Por essa entrega, por estar aqui registrando e reescrevendo a nossa história. Muito obrigado. Axé. Axé. É isso, eu conversei com o fotógrafo e produtor cultural Irê Ferreira, e para rever essa entrevista na íntegra e todas as outras edições do programa, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A música, para mim, é o meu sedativo da alma, entendeu? É o que me faz viver, é o que me faz ter coragem de passar por tudo isso na vida.